No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados após a cirurgia de lipoaspiração. Olá, amigos do Clube da Plástica! Hoje falaremos mais uma vez sobre um assunto tão conhecido de todos vocês, a lipoaspiração. Como vocês já sabem, é uma cirurgia que remove a gordura localizada em várias partes do corpo. Essa gordura varia muito de pessoa para pessoa e respeita sempre um limite de segurança. Não é só a gordura que o nosso organismo perde com a lipoaspiração. Ele perde também muito líquido e muitos eletrólitos. Então, já que o nosso organismo perde tanto líquido, a nossa dica número 1 é hidratação. Com a hidratação, nós vamos devolver para ele o que ele perdeu durante a cirurgia, principalmente água. Então, o que eu oriento aos pacientes são, no mínimo, 3 litros de líquidos por dia. No mínimo. Eu oriento mais ou menos uns 2 litros de água mesmo, pura, e os outros litros adicionais do que o paciente mais gostar de líquidos. Por exemplo, Gatorade, água de coco, sucos naturais, sempre lembrando que os refrigerantes não são indicados nesse momento. Assim como a perda de líquidos e a gente já vai repor líquido, há também perda de eletrólitos e nós devemos recuperar através da dica número 2, uma dieta balanceada. Uma dieta correta no pós-operatório faz com que o seu organismo possa se manter forte para reagir ao trauma gerado pela cirurgia. Já temos um vídeo sobre dieta no pós-operatório, que justamente é orientado por uma nutricionista. Então, sempre é válido essa orientação nutricional de maneira adequada com o especialista. A terceira dica é o uso correto dos anti-inflamatórios e dos analgésicos no pós-operatório. Todo trauma gerado no nosso organismo pelas cânulas da lipoaspiração geram a liberação de mediadores e de substâncias que provocam a dor. O ideal é que você faça uso de analgesia regular. É lógico que isso vale para os primeiros dias de pós-operatório. Com o passar do tempo, o nosso organismo vai desinchando, a inflamação vai diminuindo e o uso das medicações é apenas se a dor voltar. A dica número 4 é evitar lugares muito quentes. O nosso corpo traumatizado está em constante edema e inchaço. A manutenção do paciente num local muito quente faz com que esse inchaço aumente. E esse inchaço é o grande responsável pelo desconforto do paciente. A nossa quinta dica é em relação ao movimento. O paciente submetido à lipoaspiração precisa movimentar as pernas várias vezes ao dia. Até para aqueles pacientes que sentem mais desconforto, mais dor no pós-operatório, é muito importante que esse paciente faça um esforço e se movimente pela casa várias vezes ao dia, que se movimente no corredor, se tiver um corredor grande, que ele ande no corredor ou no pátio do seu prédio ou do seu condomínio, enfim, que mantenha as suas pernas sempre em movimento, pois, como nós já sabemos, um dos nossos vilões das grandes cirurgias é a trombose venosa profunda. E juntamente com o repouso e a falta de líquidos, propicia o aparecimento dessa patologia chamada trombose. Como é que a gente evita isso? Com a nossa dica de boa hidratação, que a gente já falou por aqui, e com os movimentos dos membros inferiores. Na maioria das vezes, nós indicamos o uso de meias elásticas durante pelo menos uns 15 dias de pós-operatório, mas isso vai variar muito da indicação de cada um. O movimento também é importante para que o nosso intestino, que fica um pouco lento, um pouco preguiçoso depois de qualquer cirurgia, não só cirurgia plástica e não só lipoaspiração, o intestino fica um pouco preguiçoso. Então, o próprio ato de andar, de se movimentar, faz com que o movimento natural do nosso intestino retorne e que você possa ir ao banheiro ou evacuar com mais facilidade. Hidratar bem a sua pele é a dica número 6. O nosso organismo inicialmente passa por esse período de edema, de inchaço,
Então a nossa pele estica. Depois, quando esse inchaço vai diminuindo, a pele fica extremamente ressecada e descama. Então, para que a gente evite isso nessa fase do inchaço, né, do grande edema, é fundamental que a gente possa hidratar o nosso corpo. Não tem um creme específico. Geralmente os hidratantes à base de ureia são potentes hidratantes, mas geralmente eu recomendo aquele que o paciente já está habituado no dia a dia. A dica número 7 está no uso correto das malhas compressivas e das placas abdominais. Isso varia muito da preferência e da experiência de cada cirurgião. Então, alguns cirurgiões preferem um modelo a outro modelo de cinta. Então, o certo é que você siga a recomendação do seu cirurgião, porque é ele que vai lhe acompanhar durante todo o processo. O uso das placas também não é uma unanimidade, não são todos os cirurgiões que optam pelo uso da placa. Mas, uma vez que o seu cirurgião optou pelo uso dessas placas, é fundamental que elas estejam em posição correta. A nossa 8ª dica é: procure um profissional bem capacitado para a realização das suas drenagens linfáticas pós-operatórias. Não importa se esse profissional é um esteticista ou se ele é um fisioterapeuta. O que importa é que ele tenha capacitação em pós-cirúrgico. Dica número 9, não se expor ao sol. Não é só os ambientes quentes que prejudicam a nossa evolução pós-cirúrgicas. A exposição ao sol pode sim gerar danos que duram para sempre na sua cirurgia. Por exemplo, em alguns pacientes com fragilidade capilar muito grande, os pacientes ficam muito roxos, com equimoses. Se esse paciente se expõe ao sol ainda nesse período em que essa equimose está em evolução, ela pode ficar manchada para sempre na sua pele. Dica número 10, e mais importante de todas, contenha a sua ansiedade. Não adianta achar que depois de uma lipoaspiração você vai colocar aquele super biquíni e ir para a praia na semana seguinte. Infelizmente, isso não vai acontecer. O processo de recuperação pós-cirúrgica é um processo lento que requer vários cuidados, daí as nossas 9 dicas anteriores, que se executadas de forma adequada pelo paciente, a chance do sucesso da sua cirurgia ele é muito grande. Portanto, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem nunca pensou em fazer uma lipoaspiração? Só que sempre é importante lembrar que todas essas dicas anteriores valem para todas as pacientes e a recuperação de cada uma é muito individual. Então a gente não tem como saber quem vai estar pronto com 1 mês e quem vai estar pronto com 2 meses, por exemplo. O importante é, durante todo o período, mantenha sempre o foco que em breve você vai aproveitar da sua cirurgia. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.